Jesus recebeu o Espírito Santo ou já nasceu com ele? Esse é um argumento em que os dualistas batem muito. E nesse caso, vamos dar então, pastor, uma boa olhada nesse tema. Todos sabemos que Jesus Cristo, antes de vir a ser carne, ele era o grande eu sou. Era o Verbo, o Jeová, ou seja, o grande Deus Espírito. Uma coisa é entender o Espírito vindo sobre Maria, e outra coisa é entender o mesmo Espírito vindo sobre Jesus no Rio Jordão. O Espírito Santo deu forma de um corpo no ventre de Maria. Tudo ali para o nascimento era Deus criando, formando, ou seja, colocando carne em volta de si mesmo. Era Deus colocando carne em volta de si mesmo. Até mesmo o óvulo foi o Deus eterno, e nem teve participação de Maria. Deus criou no ventre de Maria o próprio óvulo. Amém, irmãos? Isto, irmão Branham, que nos ensina. De espírito, palavra, a carne, pois Jesus tinha corpo, alma e espírito, e o seu nascimento foi imaculado. Então, aquele espírito não era moribundo, tinha que ser um Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém. Se ele não nasceu em pecado e tinha dentro dele um Espírito, se era um nascimento imaculado, então tinha que ser santo. Amém, irmãos? Muito bem. Nesse caso, o corpo era santo, pois aquele corpo santo nem viria nem a ser corrompido, nem em vida, porque não corrompeu, não falou nenhuma mentira, não disse nada que corrompesse o corpo, e nem depois de morrido. O corpo se corrompeu durante 72 horas após a sua morte. O que muitos não entendem é que o irmão Branham nos ensina que mesmo Jesus, aquele corpo precisava ser redimido. Mas por quê? Não havia pecado. Pois, através das cordas umbilicais de Maria, é aí que muitas pessoas não entendem. Jesus teve umbigo? Teve. Jesus é o segundo Adão. O segundo Adão teve umbigo. O primeiro Adão não teve. O primeiro Adão não teve umbigo, porque não tinha ligação nenhuma com a terra. Já Jesus teve ligação com a terra, na qual o profeta ensina que a própria terra era Maria. Maria tinha 16 elementos químicos dentro dela. Amém, irmão? O próprio relacionamento terra que Jesus teve foi com Maria. E Maria tinha 16 elementos químicos, que era a terra pura. Nós temos 16 elementos químicos formando o nosso corpo. Terra pura. Do pó nós veio, do pó nós retorna. Quem está entendendo, irmãos? O que muitos não entendem é que o irmão Branham nos ensina que mesmo Jesus, aquele corpo, precisava ser redimido, pois através das cordas umbilicais de Maria, Jesus comeu e bebeu, e de certa forma ele estava ligado à terra, pois Maria era essa terra. Ele recebia os nutrientes que vinha de Maria. Maria comia peixe, o nutriente ia para ele. Maria bebia leite, o nutriente ia para ele. Então, essa parte, diz o profeta, precisava ser redimida. Aqui está o que aconteceu no Rio Jordão, provando a sua palavra 145. Agora, vemos que Deus entrou nessa pequena célula, veja, e ele começou a desenvolver célula, músculo, osso, as vitaminas de Maria,
e coisas assim como ela. Então, quando ele chegou na idade suficiente para ele mesmo comer, ele começou a comer. E o que é isso? É o pó da terra, de onde uma pessoa vem, e vida vegetal e vida animal, e assim por diante. E ele, ao começar a comer peixe e pão e assim por diante, começou a desenvolver células. E então, quando estava completamente amadurecido, aos 30 anos de idade, ele foi batizado em obediência a João aqui embaixo, no Rio Jordão, na água, e se foi. E o que aconteceu? Aquele Espírito desceu em forma de pomba, desceu do céu com uma voz dizendo: este é meu Filho amado, a quem me compraz habitar. O que ele veio fazer? O que estava acontecendo ali? Redimindo essa parte da terra. Amém, irmãos? Amém? Redimindo esta parte da terra. Os irmãos compreenderam, irmão? Redimindo esta parte da terra. Vê? Poderíamos entender que esses nutrientes eram obtidos pelo cordão umbilical, algo em que o primeiro Adão não tinha. Algo que o primeiro Adão não tinha. Jesus de Espírito, vindo a ser carne, nascido sob lei, sem conhecer pecado, mas deixou um exemplo, pois teria também que ser dependente, como qualquer homem, assim como do próprio Espírito que é dele. Como ele mesmo disse: vocês hão de receber do que é meu. Amém, irmão? Do que é meu. Ele era o Espírito em forma de carne, pois veio de palavra a ser carne. Mas como o seu ser estava limitado aqui na terra, pois sendo carne, ele não podia estar em todos os lugares, mas sendo onisciente, conhecia todas as coisas. Você digamos que a expressão Jesus ser batizado pelo Espírito Santo também se deve ao fato de iniciar seu ministério cumprindo Isaías 61, pois era necessário essa escritura para ele iniciar, sendo que ele já era o tempo todo. Em Lucas 2:11 diz: hoje nasceu o Cristo. Lá não diz hoje nasceu Jesus. Amém? E quem é Cristo? É o Espírito. Cristo é o Espírito. Repetir: Cristo é o Espírito. Hoje na cidade, na vida, nasceu hoje o Salvador, que é Cristo. Cristo é o Espírito Santo. E não diz nasceu Jesus, porque isso está lá em Mateus 1:21. Portanto, ele já tinha o que ele sempre teve, apenas vindo nessa dimensão de tempo, esperava que cada detalhe profético pudesse ser cumprido sem atropelar seu divino plano. A essência de Deus, no qual é Espírito, nunca mudará, pois mesmo de espírito a carne, seu corpo se encontra glorificado agora, e assim seguirá sem nunca o homem poder ver Deus em sua essência, pois ele é Espírito, a não ser em Jesus Cristo, pois ele é Deus. Você compreende?